Sejam todos bem-vindos. Dentro do tema de avaliação educacional, hoje nós vamos trabalhar explorando todos os recursos que nós temos do ENEC e dos seus relatórios. Bom, o ENEC é uma avaliação em larga escala. Nós tivemos esse ano cerca de 43 mil alunos participantes, desde o segundo ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. O ENEC está presente na nossa rede desde 2006 e tem crescido no mesmo modo que o nosso nível de aprendizagem dentro da rede também tem crescido e evoluído bastante. Em 2015, nós, em virtude do lançamento da plataforma Sofia, nós tivemos a grande vantagem de poder disponibilizar todos os relatórios de uma forma mais interativa dentro da plataforma. Por exemplo, o que antigamente nós não conseguimos fazer, que é disponibilizar relatórios específicos aos professores, com a plataforma no qual nós temos os alunos cadastrados, nós temos a relação com seus professores, sabemos quem são os professores de quais alunos, diretores, coordenadores, nós conseguimos gerar uma grande gama de relatórios diferentes, cuja função é apoiar o trabalho pedagógico de analisar esses dados e o principal de uma avaliação. Aliás, é bom a gente lembrar sempre isso. Essa é a diferença de o que a gente poderia chamar simplesmente de prova com avaliação. Um processo avaliativo, ele pressupõe intervenção. O processo avaliativo é muito mais que uma medida em si. Medida, você vai lá, afere, ou seja, a nossa régua de medida de aprendizagem, nossa régua de aferir a distância e proximidade entre o que se propôs que se o aluno tivesse aprendido e o que ele efetivamente aprendeu, é a prova, é o exame, é aquele dia de avaliação. Mas o processo avaliativo, ele é mais que isso, ele precisa desaguar em ações, e essas ações, quanto mais voltadas especificamente às necessidades detectadas, elas serão mais efetivas e mais práticas. Ok? Então, por favor, me acompanhem. Nós vamos agora entrar na plataforma Sofia. Creio que todos, durante esse ano, já puderam se ambientar com a plataforma. Então, eu vou colocar aqui um nome de usuário e senha. Pessoal, nós fizemos uma escola modelo para trabalhar com esses dados, ou seja, para não ter nenhum problema de expor alguns alunos, mas são dados reais. Então vocês não vão ver que escola que é uma unidade cinecista qualquer aí, e são dados reais. Então qualquer hoje diretor, coordenador, professor tem essa aba aqui, relatórios. Dentro de relatórios tem o ENEC. Dentro do ENEC eu vou escolher a terceira série, porque dentro dos recursos disponíveis a terceira série ainda tem, complementa os recursos da avaliação de redação. Então isso pode contribuir mais com a nossa conversa. Ok? Bom, em primeiro lugar, quando se tem uma avaliação sistêmica, uma avaliação em larga escala como o ENEC, a medida entre a efetividade dos processos educacionais, ela pode ser feita de modo comparativo. Ou seja, eu tenho os dados da minha própria unidade e eu consigo ver como a rede como um todo se comportou, ou até mais especificamente, eu tenho os dados de cada uma das turmas existentes na escola, eu consigo ver como é que, em geral, essas turmas funcionaram e, ao lado disso, também eu consigo ver em termos nacionais. Então, um grande papel de uma avaliação em larga escala, ela poder ter essa possibilidade comparativa. Lógico, todos nós usamos o sistema de ensino SENEC, então nós podemos medir, isso não é o único parâmetro, a gente sabe que existem realidades educacionais diferentes espalhadas por todo o país, mas isso pode ser um norte de referência. E além disso, a gente consegue também fazer comparações em termos puros e simples de desempenho. Eu consigo ver se, numa determinada habilidade, os alunos foram bem ou não naquela habilidade, então eu faço uma análise direta dentro da escola, dentro dos meus alunos ou não. Tudo bem? Então, começando com essa parte mais
geral, né? A primeira tela que surge aqui na plataforma Sofia, dentro dos relatórios do ENEC, são os desempenhos por turmas e em função das áreas de conhecimento. Então, o ENEC inteiro hoje ele está dividido nas 4 áreas de conhecimento, seguindo aí o modelo que o Ministério da Educação tem adotado. Nós temos aqui a ciência da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos e a matemática. Então, vocês vão ver que essa série que nós estamos pegando tem 2 turmas de terceira série. Aqui nós conseguimos ver os desempenhos médios de cada turma em cada uma dessas 4 áreas de conhecimento e o desempenho geral na avaliação. Então, nesse ponto, a gente consegue perceber que essas 2 turmas foram com desempenho melhor em linguagens e códigos e tem um desempenho mais fraco em matemática. Se nós quisermos explorar mais essa questão das áreas de conhecimento, fora a matemática, que além de ser uma área de conhecimento, ela também é uma disciplina, as outras áreas, nós estamos aqui explorando as disciplinas contidas dentro da área do conhecimento. Então, ciências da natureza tem biologia, tem a própria ciências, que aqui presente em relação à sua existência lá no ensino fundamental, 2 e 1, né? A física e a química. Em ciências humanas, nós temos a filosofia, geografia, história e sociologia, e em linguagens e código, as 2 línguas estrangeiras, língua portuguesa e literatura. Então, nessa tela, nós conseguimos ver, por exemplo, tá bom, eu sei que essa primeira turma, terceira série 1 aqui, ela teve um desempenho de 41% em ciências da natureza, né? Um desempenho médio aí. Então, dentro da ciências da natureza, nós podemos perceber que em ciências os alunos tiveram um bom desempenho nas 2 turmas. Entretanto, em física e química, o desempenho médio nessas áreas de 36% levaram que a média de ciências da natureza ficasse menor. E assim por diante nós conseguimos, de um modo mais generalista, né, nós estamos trabalhando aqui com disciplinas, conseguir ver qual seriam alguns pontos já de intervenção. E sempre, dentre elas, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, a média da instituição em ciências foi 82%, e a média da rede SENEC já foi 70%, então você vê que a instituição está acima da média da rede SENEC, tanto nesses 3 itens. Se nós olharmos também aqui nas ciências humanas, a média da instituição se mantém superior à média da rede em todas as disciplinas. Se nós olharmos também em linguagens e códigos, a média se mantém. Uma outra questão que aparece quando nós temos mais de uma turma é que você pode conseguir detectar algumas dificuldades específicas nessas disciplinas, e aí isso pode ter uma relação até do professor, mas de como esses conteúdos estão sendo abordados. Vejam que nesse caso, nós estamos trabalhando com 2 turmas muito homogêneas em termos de desempenhos, pouquíssimas variações entre elas em cada uma das disciplinas, e quando a gente olha também nas áreas do conhecimento, que é o primeiro item aqui, você vê um desempenho médio muito próximo entre elas. Então, a primeira parte é essa análise mais geral por áreas do conhecimento. Entretanto, nós conseguimos também fazer uma análise da instituição, vejam que está escrito bem aqui, ó, desempenho por questão na instituição, questão por questão aplicada no ENEC, ou seja, os desempenhos médios de cada questão. E aí entra informação muito preciosa. Vocês estão vendo aqui que essa terceira coluna, que é linguagens e códigos, ela tem mais questões. Ela tem mais questões porque são as questões de língua estrangeira, ou seja, de língua inglesa ou língua espanhola. Mas o certo é que, como vocês viram na prova, cada área de conhecimento tinha 45 questões, né? Então, podemos observar aqui, por exemplo, em ciências da natureza, que nessa questão 7410, e aí aqui, ó, eu clico na questão, vejo novamente a questão com a sua imagem, é uma questão de, vocês estão vendo aqui, das ciências exatas. Ele tem aqui uma leitura de temperatura,
a resposta correta é 180 Kelvin, e aqui nós temos o que a gente chama de distratores, né? Ou seja, muito provavelmente, por que os alunos, ao marcarem determinada alternativa errada, tem problema. Então, ela vai explicando todos eles. E aqui a gente consegue ver a distribuição das respostas, tanto na instituição, quanto na rede Senec como um todo. Então, vocês podem ver que a instituição teve um 73% de desempenho, enquanto a rede Senec todo tem 46%, e qual a distribuição das questões. Por exemplo, o maior erro dessa questão foi a alternativa E, e aqui ao lado nós temos, olha, ele fez a relação que transforma a variação da temperatura em graus Celsius e não que transforma a temperatura em Fahrenheit. Ou seja, ele errou essa questão. Se a gente retornar aqui, a gente volta à grade de questões. Então, essa é uma análise não comparativa, ou seja, essa você consegue ver item por item, questão por questão, como foi o desempenho médio de todos os alunos da unidade cenecista. Além disso, nós conseguimos já uma novidade para esse ano também em termos de relatórios, orientar as questões em termos de suas habilidades. Ou seja, né, o ENEC, como um sistema de avaliação, ele tem uma matriz do ENEC, que foi fornecido para vocês antecipadamente. Então, em cima das habilidades constantes dessa matriz, por exemplo, a habilidade de compreender contexto histórico, ela teve 2 questões abordadas dentro de ciências humanas. A habilidade de interpretar em diferentes gêneros textuais, né, ela teve, o espaço geográfico, 3 questões. Então, aqui é interessante que nós conseguimos ver o desempenho dos alunos, nesse caso, novamente, por turma, né, o desempenho dos alunos em cada uma dessas habilidades. Então, vejam vocês, olha aqui, houve uma diferença grande nessa habilidade de avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, etc. Nós tivemos 8% de desempenho numa turma e 20% na outra, sendo que a média de desempenho da outra turma foi 20%. Então, essa turma A aqui está nos parecendo que tem alguma dificuldade em relação a essa habilidade. E aí vai, né? Então, existem as habilidades de ciências humanas, existem as habilidades de ciências da natureza, todas relacionadas aqui. Olha que beleza. Caracterizar causas e efeitos dos movimentos das partículas, substâncias e objetos, que é uma habilidade presente na matriz do ENEC. Nós tivemos 4 questões abordando esse assunto. O desempenho foi próximo, 19%, 21%. Então, ou seja, o desempenho da instituição, que é esse 20% aqui, né, é a média entre esses dois. Entretanto, a rede Senec teve um desempenho de 29%. Então, do modo, se vocês lembram há pouco, nós percebemos que essa unidade estava, em média, com um desempenho sempre maior que a rede. Nessa habilidade, entretanto, ela ficou com um desempenho médio menor que o da rede, então, ou seja, precisa ser trabalhado essa habilidade, dá para ver que questões que é. Vamos lembrar também naquela parte de questões, quando eu vou voltar nas questões, escolher uma questão aleatória aqui, aqui está declarado também qual é a habilidade presente naquela questão. É interessante também nós abordarmos rapidamente a questão da diferença entre habilidade e descritor. Há uma diferença entre habilidade e descritor, que a habilidade ela é o objeto que está presente ali na matriz. O descritor é um passo mais detalhista dessa habilidade, muito referenciado à própria questão. Então, se vocês olharem alguns mapas de itens aí, de questões que a gente tem, sempre o descritor ele mostra como aquela questão aborda aquela habilidade. Então, ele é muito mais personalizado, né? Aqui a gente tem a função de uma data classe de palavras, aí aqui a gente tem um descritor que é muito mais específico. No caso aqui nós estamos trabalhando com língua inglesa, né? Ó, uma questão. Então, voltando novamente, nós falamos das questões, falamos das habilidades. Aqui nós temos um quadro de distribuição geral de desempenhos, ou seja, quantos % dos alunos obtiveram acima de 80% de desempenho, aqui entre 60 e 80%. Queria lembrar vocês, olha, se vocês
estacionarem o mouse aqui em cima da imagem, ela lhe fala quantos alunos e quantos por cento representa isso. Então nós estamos vendo o que aqui? Que de um modo geral, essa unidade, né, não teve nenhum desempenho acima de 80%, nem a rede Senec, na terceira série, mas entre 60% e 80%, a unidade teve 8 alunos, o que significa 11% desse total, e a rede Senec teve 282 alunos. Então, em relação a toda a terceira série, isso representa 8%, ou seja, a escola tem mais alunos percentualmente aqui, a escola tem mais alunos com desempenho entre 40% e 60%, e quando chega entre 20% e 40%, que a escola passa a ter menos alunos, a rede Senec tem mais alunos, ok? Então, essa mesma análise pode ser feita de modo geral, ou dentro de uma das 4 áreas do conhecimento, então dá para nós sabermos. É uma análise diferenciada do que aquela análise que nós vemos mostrando para vocês aqui em relação à média, né? Que quando a gente faz aquelas comparações anteriores, nós estamos fazendo comparações com média da rede, média da instituição. Aqui é uma distribuição de desempenhos mesmo por faixa de desempenho. E aí, mais uma novidade nossa para esse ano, que é a questão da correção de redação. Então, a terceira série é a única série que faz a avaliação de redação. Nós tivemos uma banca de corretores que, usando os mesmos critérios do Enem, com as mesmas competências, avaliaram, corrigiram essas redações e os resultados estão expostos aqui. Então, primeiro, em termos das 5 competências, vejam vocês, é só encostar o mouse aqui que ela aparece. É bem importante a competência 5, né, elaborar a proposta de intervenção e o desempenho geral de cada uma das médias. Uma análise mais rápida aqui já mostra para nós que as turmas também estão muito iguais dentre as competências, mostra que a competência precisa de ser mais trabalhada, isso é de um modo geral, né, pessoal, em termos de, aqui podemos ver até em termos de Senec também, ó. Competência que a gente mais precisa trabalhar é a competência 5, ou seja, o aluno ser capaz de, ao final da sua dissertação, elaborar uma proposta de intervenção, e no modo geral as turmas estão bem em relação a isso. E aqui embaixo, do mesmo modo, além de trabalhar com as médias, a gente tem também a distribuição do desempenho em redação dos alunos. E o que nós percebemos? A escola, só na faixa entre 70% e 80%, que ela tem menos alunos, percentualmente falando, lógico, que a rede Senec, mas aqui entre 60% e 70% ela teve um índice muito bom. Então essa é uma análise possível. E aí, tanto aqui, quanto ali no começo, quando a gente tem o primeiro item lá, que são turmas, a gente pode explorar melhor esses dados. Então, eu vou aproveitar que nós já estamos aqui em redação. Se eu clicar aqui na turma 1, eu vou ver aluno por aluno o desempenho deles em cada uma das 5 competências. Nós vemos até um aluno aqui, por exemplo, na competência 5, né, não teve pontuação. Nós vemos alunos com competência 100%. Um outro dado importante, nós podemos ordenar qualquer uma dessas colunas em ordem crescente ou decrescente, fazendo simplesmente cliques. Então aqui, ó, eu ordenei a competência 1, eu já encontrei 2 alunos que tiraram 100 pontos nessa competência. Se eu ordenar em competência geral, eu vejo quais foram os alunos que tiveram melhor desempenho em cada uma dessas áreas. E se eu clicar no nome do aluno, ele vai nos apresentar o relatório do desempenho do próprio aluno, né? Então, nesse caso aqui, ele já caiu em redação, ele fala aqui, ó, qual a pontuação que ele tirou na competência 1, e tem um comentário sobre a nota dele em cada uma das competências. Então, é uma ferramenta extremamente importante para os alunos se orientarem como eles trabalharam. Como é que eles desempenharam nessa avaliação e o que pode ser feito para melhorar o seu desempenho. Aqui vem a classificação, número de acertos. Eu vou voltar nesse relatório aqui. Então, aqui nas turmas, se eu quero ver como os alunos dessas turmas desempenharam,
eu clico na turma, eu tenho aqui a lista, ela está ordenada por ordem alfabética, mas eu consigo clicar nas colunas e ordenar em qualquer uma das colunas que eu tenho, ou matemática, ou geral, ou linguagens e códigos, conforme o interesse que nós temos agora. E se eu clicar num dos alunos, eu vou ter aqui tanto o desempenho dele, comparativo com a instituição e com a rede Senec, tem esses gráficos de barra que visualmente nos ajudam nessa comparação, e o desempenho dele na turma, na instituição e na própria rede Senec. Aqui eu tenho também o número de questões que ele acertou e questão por questão, qual foram as questões que ele acertou e errou. Além disso, nós conseguimos ver também por habilidades, ou seja, individualmente, aluno por aluno, nós conseguimos aferir a distância e proximidade que ele está da aquisição dessas habilidades necessárias para um bom desempenho na avaliação. Então, esse é um ponto, pode ser ordenado também. E aqui nós já falamos desse relatório, né, do aluno determinado aqui, nós temos os relatórios por competência das 5 competências presentes no Enem. Ok? Então, eu posso retornar, voltar à lista de alunos. E é interessante também que nós estávamos no relatório geral, e o relatório geral, as colunas eram as áreas do conhecimento. Mas se eu entro aqui, por exemplo, no relatório de ciências humanas, então eu vou ter agora o desempenho por disciplina de cada um dos alunos, com a mesma opção de ordenação, em ordem crescente ou decrescente, para conhecer como foram o desempenho de todos eles. Então, são relatórios muito ricos, que podem ser extremamente explorados na continuidade dos estudos desses alunos. Lógico que esses alunos aqui, nós estamos falando aqui da terceira série do ensino médio, são alunos que vão prestar seus vestibulares e provavelmente não estarão nas unidades ano que vem, mas quando a gente fala de segundo ano, terceiro ano, até a segunda série do ensino médio, nós sabemos como planejar as propostas de intervenção para esses alunos desde os primeiros dias de aula em 2016. Ok? Pessoal, por enquanto era isso que nós tínhamos que falar. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção.